Instalar o Ubuntu Server na máquina. Vai instalar onde? Vai instalar. Beleza, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Eu vou compartilhar aqui então a instalação de um sistema que é um servidor, mas esse aqui tem vários sistemas que existem aí como servidores, né? Nesse caso aqui eu vou instalar o Ubuntu Server, versão 24.04. Eu vou instalar aqui no VirtualBox para compartilhar. Mas, olha, contudo, todavia, eu nunca utilizei na prática servidor, então não entendo. Só não entendo muito do servidor. Eu sei que o que o servidor faz? Serve. Então, mas ele serve o quê? Serve dados. Ele pode ser um banco de dados que serve outros computadores. Né? Eu vi uma comparação aí falando, considere o servidor como um garçom. Então, ele vai servindo tudo que vai sendo pedido. Mas é claro, dentro da permissão, dentro do cardápio que ele tem no cardápio dele, né? Dentro que é permitido ele servir, né? Por exemplo, eu quero que ele me sirva ahn, alface assado. Não tem no cardápio, então ele não vai servir, né? Coisa besta, né? Comparação tonta, né? Mas, então o que ele vai fazer? Ele vai servir. É um computador que fica ligado, geralmente eu acredito, né, que ele vai ficar ligado constantemente e fica servindo outras máquinas, seja da empresa, de uma rede local, de um banco de dados, por exemplo, o Ubuntu aqui. Ubuntu não, algum um sistema operacional que você precisa instalar, vamos supor um Ubuntu, um desktop. Você tem ele e para você instalar os programas dele, né, que tem no repositório, ele fornece uns repositórios para você tanto instalar os programas quanto para fazer as atualizações do sistema. E através de onde que vem isso? Vem dos servidores do Ubuntu. Então esse é um caso de um servidor que o Windows, por exemplo, ele vai receber as atualizações dele. Da onde que vem? Vem dos servidores do Windows. Ou algum. E os outros programas que você tem instalado vêm dos servidores desse programa. Por exemplo, o navegador de internet, ou algum outro programa que você utilize, ele vai notificar lá, tem atualizações, você deseja fazer update, atualização do programa e tal. Isso daí vem tudo do servidor. Você vai conectar a Steam na sua máquina, você vai jogar Steam. Para você, hoje em dia, né, você não compra os jogos mais como antigamente. Comprar o CD, o cartucho, o DVD. Hoje você na Steam você compra lá o jogo, mas aí você baixa online e vem da onde? Vem do servidor. E quando tem atualizações do jogo, vem da onde? Do servidor. Se você recebe todas as atualizações, desde que você conecte a ele. Né? Então é isso, mas pode servir tantas coisas aí, tantas outras e outras mais. Ele vai servir dados, vai servir serviço de impressão, serviço. Enfim, depende aí tudo que um computador pode fornecer em questão de dados, eu acredito que ele vai. E serviços ele vai fornecer. Tá? Deve ter algum limite, algum aspecto. Né? Então é isso. Então vou instalar ele aqui, é bem simples a instalação, pelo menos dessa versão aqui, o do Ubuntu. Vou pegar aqui, eu tenho uma máquina virtual, tem 20 GB aqui, mas é até muito. E 2 GB de RAM, e é isso. Okay, né? Então vou pegar aqui uma máquina virtual, vou colocar aqui a imagem de instalação dele, que é essa daqui, Ubuntu 24.04 Server. Tem 2.6 GB quase. Eu vou inicializar aqui o sistema para instalação. Ok, vamos lá. Então aqui eu posso testar a memória ou ir para testar ou instalar o Ubuntu Server. Agora, tem como testar o Ubuntu Server aqui? Eu sei que no desktop tem como testar, né? Mas vamos lá. Não vi essa parte aqui. Aqui ele fala que testar, né? Ou instalar. Mas eu só vi aqui maneira de instalar ele. Né? Eu fiz uma instalação aqui para testar antes de mostrar aqui no vídeo, tá? Pra ver se ia dar certo e tal, né? Como é que instala. Nunca tinha instalado. Então, voltando a fita aqui. Agradeço ao Rodrigo Azevedo, que foi a pessoa que recomendou aí o Ubuntu Server. E mais um outro, que é o Casme, que é um serviço em nuvem, mais ou menos. Vou tentar mostrar um pouquinho dele aqui. Então aqui nessa parte da instalação do Ubuntu Server, aqui primeiramente ele vai pedir para você selecionar só o seu idioma. Nessa versão aqui veio só idioma português de Portugal, não veio português do Brasil, tá? Entre outros idiomas. Então vamos escolher aqui português, dá um Enter, aqui idioma layout português, mas dá para escolher outro? Dá português do Brasil.
Bom, aqui layout do teclado dá para mudar, certo? E aqui, ó, variante, essa aqui mesmo, para reconhecer esse cedilha e tal, acentuação. Ok, aqui eu venho aqui embaixo, vou em concluído. Pronto, agora nessa parte aqui, escolha a base para a sua instalação. Ubuntu Server, aí depois tem o Ubuntu Server minimizado, acho que vem as partes mais básicas ainda, já é básico aqui, né, mas já vem mais básico ainda, das ferramentas. Isso aqui para usuários avançados, né, que dispensam algumas ferramentas. Talvez seja isso. E aqui adicionar opções adicionais para pesquisar por... Seria aqui drivers de terceiros, né, proprietários, código fechado. Talvez seja isso. Posso assinalar aqui se quiser para instalar também. Tá? Eu vou incluir ele aqui. Não sei se tem necessidade. Muitas coisas aqui vêm assinaladas por padrão. Se você seguir essa instalação já que vem assinalada por padrão, vai dar certo também. Tá? Configurar pelo menos uma interface que esse servidor possa usar para se comunicar com outras máquinas. Ele vai se conectar à rede aqui. No meu caso aqui, ele reconheceu uma rede minha aqui, né? Está mostrando alguns dados aqui. Né? Através desses dados, eu acho que a pessoa pode invadir minha máquina. Aqui ou não? E aí, o que você me diz? Sei lá, né? Caso de estudo aí. Eu não sei quais dados necessários são necessários aqui. Eu tô numa máquina virtual, né? Ele está mostrando aqui o modelo da minha placa física, né? Porque se você tiver o endereço da placa física mais o número da rede do seu IP, aí lá né? Dá para invadir aqui. Aí, fica a dica aí para nós. Toma cuidado que a gente expõe na internet. Principalmente para mim aqui. E aqui, vamos lá. Endereço proxy. Aqui, se você tem alguma rede, já você tem um endereço proxy, mas aqui no meu caso não tenho nada disso daqui. O sistema requer proxy para conectar a internet. Seria aqui um endereço para conectar a alguma rede que já existe. Seria isso? Ou uma rede sua que você vai criar agora, uma rede privada. Seria isso, eu acho. Então, ou uma rede externa de algum servidor, de alguma empresa, algum lugar que você já sabe o endereço e quer se conectar a ele. No meu caso não tem nada, então concluído. E aqui ele vai se conectar aos espelhos que são os servidores do Ubuntu, onde vai receber os pacotes de programa para poder instalar aqui. Um servidor, estou instalando um servidor que se conecta a outro servidor. E isso é interlaçamento, né? Então aqui está tudo certo, só clicar em concluído. Configurar layout do armazenamento ou criar uma customizada. Aqui, para customizar o HD, onde eu quero instalar no HD, o SSD. Então aqui eu posso particionar o disco ou então instalar ele. Aqui ele está perguntando se eu quero, aqui está falando que vai usar o disco inteiro. Eu tenho uma 20 GB da minha máquina virtual aqui. Configurar esse disco como uma LVM, grupo, ele vem por padrão, vem assinalado isso aqui. Isso aqui pelo pouco que eu entendi aqui, esse LVM, grupo LVM, é um grupo virtual. Talvez seja isso. Então eu posso... na verdade ele já vai criar aqui, né? Um grupo, uma parte virtual do disco para uso virtual. Não sei, eu posso também adicionar outros discos, outros HDs, SSDs, junto nesse servidor como fazendo parte desse grupo virtual. Mas olha, vou falar aqui quando a gente vai tentar explicar uma coisa sem utilizar, é um pouco mais difícil, né? Bom para quem tem prática no dia a dia com essas coisas. Eu já teve experiência na prática com isso. E aqui a opção para encriptar, né, o sistema. E aqui se eu quiser customizar o layout de armazenamento. Aqui não veio assinalado, já do jeito que veio por padrão aqui. Concluído. E aqui ele vai mostrar a configuração que eu fiz, como que ele vai ficar depois de instalar. Tá? Então, aqui olha, separou para pasta raiz 10 GB, depois para boot 1 GB 771. Aqui o dispositivo, aqui ele criou um grupo, aqui, grupo de volume LVM 18 GB e um espaço livre 8 GB. Eu não entendi muito bem esse negócio de LVM, né? Como que ele separa aqui na partição, mas ele fez isso aqui, tá? Aí vou ficar devendo aí na questão da explicação desse LVM. Deve ser importante porque o sistema já seleciona por padrão, né? Mas nem sempre quando seleciona por padrão quer dizer que é importante também, né? Então, mas então tá aqui, ele foi particionado desse jeito, vai ser criado desse jeito e vou instalar ele aqui. Concluído? Ok, dou um Enter.
Ele fala aqui que se eu continuar vai ser apagado tudo que eu tenho no meu disco, ok. Aqui o seu nome, vou colocar meu nome aqui, Evandro. Aí o nome do meu servidor, vou colocar como Geocity e beleza. Agora escolha o nome do usuário. O nome do usuário que você vai se logar para usar, para entrar como root e tal. E aqui a sua senha do usuário e depois confirma a senha. Feito isso, concluído. E aqui, upgrade, não, se eu quero atualizar para o Ubuntu Pro, que aí tem mais anos de suporte. Então, uma coisa interessante aqui, que esse Ubuntu aqui, o server não tem, assim como o Ubuntu normal, tem as versões de longo suporte e tem as versões de teste, curto suporte, né, aquela que fala também. Então, ela tem, então essa aqui o Ubuntu Server só tem a versão LTS, de longo suporte, justamente porque é um sistema que você instala e você não quer trocar tão cedo, né? Você quer deixar ele lá, se desse para deixar infinitamente, acho que o pessoal deixaria porque dá um trabalhão, acho que né, depende do tamanho da empresa, do servidor, deve dar, talvez dê trabalho para fazer, né? Então ele pergunta se você quer já usar o Ubuntu Pro, que tem uma vida maior de suporte, de atualizações e tal. Por enquanto não, mas você pode ativar depois isso aí se quiser. Clicar aqui em continuar. Instalar o OpenSSH, que é alguma coisa que gerencia os servidores. Por padrão ele não vem anotado. E é isso. Vou deixar assim, do jeito que veio. Ok. Continuar. Aqui, se eu tenho algum driver proprietário para instalar, ele fala que localmente não tenho. Aqui alguns pacotes para instalar. São snaps, né? Na parte dos servidores, algumas ferramentas. Se eu quiser ter alguma dúvida sobre o que é cada uma delas, é só dar um enter aqui, que ele vai explicar um pouquinho o que é isso aqui. Tá? Se apertar o S que ele volta. Mas eu não vou instalar nada não, vou deixar do jeito que está aqui, até porque eu nem sei muitas coisas. Hoje tem o PowerShell, Microsoft PowerShell, Google Cloud, SDK. Então tem algumas ferramentas aqui que são focadas em nuvem, eu acho, né? Vou dar um enter e pronto. Está instalando aqui, ó, instalando o kernel e tal, e aí vai para o processo aqui de instalação. Enquanto isso, esse aqui é o site do Ubuntu Server. Ubuntu Server. Nossa, viajei aqui na maionese, ia falar Ubuntu. não sei de onde tirei isso. Bom, Ubuntu Server. Então tem a versão aqui 24.04, mas também tem a versão 22.04. Ele fala um pouquinho aqui, que tem novidades, requerimentos do sistema, como instalar. Quais são os requerimentos para instalar o Ubuntu Server? Processador de 1 GHz, ou melhor, 1 GB de memória, né? 5 GB de driver de espaço. Realmente, na instalação que eu fiz aqui, deu em torno de 4 GB a instalação que ele pegou aqui. Tá? E é isso aqui. A porta USB ou DVD, né, para fazer a instalação da mídia. É isso, somente as versões LTS que ele tem disponível aqui. Tem aqui outras versões, mas eu nem sei que ele vai mostrar aqui versões antigas. Não, para baixar de outros links, né? Mas olha, ele não fornece, é somente versão LTS, LTS, LTS. Tá? Então, se quiser aqui, é só baixar o servidor. E o que mais que eu ia compartilhar aqui? Está instalando ainda, né? E aqui tem esse Casme. Não sei se é assim que se pronuncia, Casme Workspace, que também foi o Rodrigo Azevedo que recomendou. Cara, eu nunca tinha visto, né? Se não fosse ele falar, eu nem ia conhecer essa ferramenta. Né? Tem a ver com os servidores também, né? Pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendi dessa ferramenta, que é uma ferramenta paga, tá? Mas tem a versão gratuita para quem é estudante, pessoal da comunidade, para quem quer aprender sobre a ferramenta, tem uma versão gratuita para você instalar na sua máquina. Isso aqui é instalável, tá? Tem até um vídeo aí de um cara aqui do Brasil que ele mostrando instalar, usando o serviço. Mas aqui no site fala um pouquinho então sobre ele e tal, as ferramentas que ele tem, as soluções, né, que ele disponibiliza para a empresa. Tem um foco aí bastante em segurança. Né? E aqui tem algumas opções para você testar. Aqui, ó, Linux Desktop, Windows Desktop e Cloud, eu acho que é o Chrome OS. Né? Por exemplo, se eu clicar aqui em Linux Desktop, ele vai montar para mim um desktop online, em nuvem. Então, pelo que eu entendi aqui, você pode então acessar, você cria um desktop online, ele vai dar diversas opções, tem CentOS, tem um monte, Ubuntu, tem várias opções. Aqui ele deixou 3 apenas para questão de demonstração. Ele está carregando aqui, ele vai criar um desktop online
para você aqui. Lembra o Chrome OS, mas não é. Essa aqui é uma versão do Linux, né? Apesar que o Chrome OS também é Linux. Então aqui, tem uma interface. Aqui ele vai dar o tempo de teste para mim é 5 minutos. Né? Mas aí dá para você dar uma olhada nas ferramentas, como é que ele é. E aí dá para você criar, fazer algumas configurações. E aqui, então, criando, você pode ir adicionando arquivos nessa máquina virtual que vai ficar em nuvem. E só ir trabalhando em nuvem, como se você tivesse uma máquina, né? Uma máquina que não está na sua máquina real, né? E aqui, acredito que vai dar uma segurança maior. E aqui você pode colocar seus arquivos, sei lá, instalar seus programas. Mas dá uns lags aqui, né? Não sei se vai qualquer tipo de programas que ele é capaz de rodar aqui. Eu tentei acessar o YouTube aqui, ele bloqueou. Não sei se é porque é a versão teste, né? Então, mas aí e a questão é que você pode compartilhar essa máquina virtual com outras pessoas. Ele fala aí de acesso remoto e tal. Dá pra acessar. Se eu clicar aqui no navegador, ele vai abrir o navegador. Se eu abrir aqui uns 10 navegadores, será que ele vai aumentar o consumo de memória RAM minha aqui? Né? Deixa eu ver, peraí, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Free H. Tô consumindo 5 GB. Então tá, vamos abrir aqui mais uns navegadores. Abrir mais. Não deixa, Não vai deixar? Vamos abrir. Abre. Será que aumentou aqui? Deixa eu ver se aumentou meu consumo. Não era isso que eu queria abrir, pô. Vamos ver se abriu o consumo de memória RAM. Oh! Não mudou. Interessante. Ele não vai consumir meu hardware. Tá vendo só? Então, legal, né? Mas entre outras coisas, tem outras ferramentas, tem diversas ferramentas aqui desse sistema. Né? Tem a versão com Windows, etc. Então aqui você pode compartilhar esse desktop em rede para não sei quantas pessoas, acho que é ilimitado. Você compartilha a mesma máquina com todo mundo que você quiser. Não sei se é ao mesmo tempo, né? E sem ter consumo de hardware. Interessante, mas entre outras coisas que eu não vou saber dizer aqui. Se quiser fechar, sair, pronto, sair. Se quiser testar o Windows aqui, se eu clicar aqui, ele vai abrir um Windows. É uma amostra aí com a interface gráfica do Windows. Mas é como se fizesse um. É como se fosse um VirtualBox, só que fica em nuvem. Então, por questão de segurança, às vezes a pessoa quer fazer uns testes ou entrar, navegar em alguns lugares e tem gente que usa pelo VirtualBox, assim, se pegar algum vírus, alguma coisa, não tem, tá mais seguro, né? Abriu aqui, vem até com umas ferramentas, né, 2 navegadores, VLC, entre outras ferramentas aqui, do Windows. Mas eu acho que é questão de... mas quem mandou? Saiu. Eu cliquei embaixo, ele saiu. Não sei se é na parte de configurações, dá pra fazer... Deve ser como um sistema para... Não sei se tem alguns limites, né, na parte de configurações, rede e tal. Mas é isso aqui o caso. Mas aqui ele fala das soluções que ele tem e tal. Tem, pra você ter um navegador isolado, né? Um navegador que eles falam em nuvem. Um navegador isolado do seu sistema. Aí, entre outros programas e tal também. Né? Tem o navegador empresarial, acessar hora de trabalho remotamente, pesquisas na internet, seguro, acesso remoto seguro. Entre outras coisas aqui, tá? O CASM Workspaces, espaço de trabalho, né? Bom, certo. Será que instalou aqui o Ubuntu? Reboot não. Eu acho que instalou. Nossa, tá calor hoje, hein? Minha máquina começou a ventoinha começou a girar mais rápido aqui. Tá quente, meu. Precisa chover. Certo. Então, tá. Então é um serviço sem dúvida. Mas uma coisa curiosa, né? Eu acho que futuramente, a futura é isso, eu acho, né? Você vai ter um aparelho, uma máquina, mas ela não vai ter hardware, assim, para aguentar sistemas fortes. Será que é isso que eles pretendem? Será que tá? Tem que dar um enter? Tem que dar um enter aqui. Será que eles pretendem extinguir o hardware? A pessoa, o usuário, não vai ter mais a máquina na casa dele. Ele só vai ter um aparelhinho lá que ele loga, coloca o nome do usuário, senha, loga e já está na máquina dele, só que é virtual. E através de um aparelhinho bem simples, sem muito hardware, só que ele vai ter acesso, como é remoto, ele vai ter acesso lá em nuvem a alguma coisa muito forte, muito poderosa, que vai lá sim vai estar o hardware potente, né, fornecendo tudo, e a pessoa vai ter um serviço, talvez funcionando com 0 delay, né, sem nenhum atraso, porque aqui pelo menos nessa versão teste aqui ele dá uns atrasos, né? Então talvez seja isso o futuro. Pessoal, você pega um celularzinho, ele não tem nada. Se você quiser instalar um sistema nele, você não consegue. Ele só serve para você acessar um sistema remoto. Né? Eu compro um computador
Não, acho que nem vai ter mais computador. Na própria monitor, você já tem algum chip, alguma coisa, você conecta e. Só que você então você não pode mais instalar o sistema. Pensou, chegar nessa situação? Sabe, já conectou? Ah, já conectou aqui, aí eu falando, viajando aqui, ó, já tá, só dar um enter, já tô. Então é isso, né? O problema, quando você vive numa sociedade honesta, com pessoas idôneas, né, na sua maioria pelo menos, né, ok, o que voltou aqui no site? Bom, deixa aí. Aí sim dá para confiar, né? Usar uma coisa assim online e se conectar nos sistemas que está disponível para as pessoas. Mas nesse sistema que é cheio de gente desonesta, gente, né? Você vai conectar num sistema que a pessoa vai limitar você no jeito que ela quiser, você não vai ter tanta liberdade. Você fica limitado. Já no seu programa, no seu computador já vai ficar limitado, né? Você tem alguns sistemas, né? Hoje não é tão limitado, né? Tem sistemas de código aberto e tal. Né? Não fica, por exemplo, né, limitado somente ao Windows. Né? Mas agora, se chegar num ponto desse, você se conecta, a não ser que você se logue, né? Tem um outro serviço em nuvem que forneça para as pessoas se logarem nesse sistema que é de código aberto, que é sei lá. Mas olha, eu não sou dessa opinião, não. Pelo menos, né, acho que eu tô meio fechado para isso ainda. Não vislumbro esse negócio de você usar um hardware. Como é que tá acontecendo aqui? É possível fazer alterações. Cancelar. Que site sinistro, meu. Vou sair daqui. Sair. Bom, você, né? Ah, tá. Então eu vou economizar, não preciso gastar com hardware. É só me conectar lá, já tô. Eu tenho os jogos mais tops. Não preciso me preocupar com hardware, só vou ter que pagar lá, né? A taxa, a- do mensal, né? Tipo um Netflix aí, para ter acesso. Seria isso. Mas eu acho que é mais legal você ter o hardware, instalar o sistema que você quer, os programas que você quer, e poder usar ele offline. Agora, pessoal, um sistema desse em nuvem você só usa online. E se acabar a rede? Você não acessa mais seus arquivos, suas fotos. É que nem deixar as coisas em nuvem. Dá para confiar em deixar em nuvem? Então aí vem o caso do servidor. Você tem um servidor seu, tá? Aí você tem lá, aí ele fornece as coisas para você. Se um dia ficar offline, pelo menos o servidor seu tá lá, guardadinho, é seu, tá offline, mas você tem acesso a ele. Né? Você pode lá pegar os dados e compartilhar aí, através de colocar, ligar via cabo e passar os dados para a máquina, para outra máquina e compartilhar com outros. Enfim, né? Evolução, né? Que nada adianta ter evolução tecnológica, mas se não tem evolução é, na cabeça das pessoas, né? Na cabeça, questão de ser honesto, né? Não tô falando que eu sou santo, não, mas tem gente aí que é tenebrosa no negócio. Bom, tô aqui então, voltando pro Ubuntu Server. Olha aí. Então, eu dei um Enter, né? Ele já aparece para você colocar seu usuário. Vou colocar meu usuário, dar um Enter. E agora eu vou digitar a senha e vou dar um Enter. Tô logado. Estou logado no sistema. Deixa eu digitar um ls aqui. Sei lá. cd. Não tenho. Não vou ter pasta nenhuma aqui instalada. Só tô com o servidor aqui, ó, aqui então, para quem sabe. Agora, a partir desse momento, eu já não sei o que fazer aqui. Tá? Mas o servidor tá aqui. Aí é só você fazer ele rodar na sua máquina, conectar os dados, depois disponibilizar aí a rede e aí conectar os outros computadores nele. Né? Tem uns programas que disponibilizam habilitam alguns serviços, o serviço de impressora. Né? Por exemplo, eu tenho um site na internet. Eu não quero depender de servidores externos para hospedar meu site. Então eu pego nessa máquina, eu coloco o meu site, eu crio ele e aí eu deixo ele para não hospedar no servidor externo. Eu deixo ele no servidor meu, né, esse site. Eu deixo tenho meu site, minhas páginas, tudo certinho, conecto ele a esse servidor e através do servidor eu forneço ele para a internet. Todo mundo que acessar meu site vai acessar meu site através desse meu servidor. Então as pessoas, só que aí entra uma coisa, acho que eu já não vou saber dizer, mas o servidor se tiver, eu não sei qual é a capacidade dele, né, de fornecer os dados, né, com a quantidade de usuários. Eu não sei se é o tamanho da sua internet, da sua rede de upload, download, a questão de memória e o poder de hardware também para fornecer a quantidade de usuários que vão acessar ao mesmo tempo. Por exemplo, não sei qual que é o limite de uma máquina apenas aí, mesmo que seja forte para quantos usuários ao mesmo tempo ela pode dar acesso. Né? Então, às vezes vê aí site que teve acesso muito grande lá, determinado site lá caiu.
saiu do ar. É porque acho que o servidor não deu conta, né? Então, é isso. Depende da quantidade de acesso do seu site, um servidor não vai dar conta. Mas se é um servidor apenas para uma empresa ou para um grupo de pessoas, é um servidor acredito que dá conta numa boa, porque não é todo mundo que vai acessar ao mesmo tempo, às vezes. Né? Você pode colocar no servidor jogos para jogar online entre as pessoas. Não sei como que funciona. Deve ter muitas ferramentas aí para conectar e para usar um servidor, né? Enfim, então voltando aqui, ó, tô com o meu usuário e agora, a partir de agora, eu que nunca usei servidor na minha vida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar como root, sudosu, tá. Vou digitar aqui apt update para atualizar, tá conectando a internet, tudo certinho. Procurar por atualizações, apt upgrade, ó lá, tem algumas atualizações que você quiser fazer, aí, tá fazendo. Como, eu instalei ele, né, agora ele não atualizou durante a instalação, então eu tô atualizando agora. Aí. Tem algumas 70 MB apenas de atualizações, é super leve esse servidor aqui. Acho que ele consome de memória RAM, assim que ele inicializa, não tem, é na linha de comando, né? Até que consome bem, tá? Cento e poucos megas, 150 MB. Acho que é isso aí que ele consome. Tá? Eu já usei servidor, mas você não precisa apenas instalar esse servidor, um servidor assim para usar como servidor. Eu acho que assim seria melhor porque é mais leve, talvez venha com as ferramentas apropriadas. Mas você num sistema operacional normal, você pode instalar o servidor de uma maneira lá e ligar em rede e deixar o seu computador com interface e tudo como um servidor, né? Aqui é possível instalar uma interface gráfica do GNOME também, né? Eu já tive a experiência de ligar, não de usar como servidores no sistema, mas em rede, que seria semelhante. Por exemplo, eu tenho duas máquinas. Não, eu trabalhei num lugar que tinha duas máquinas. Né? Uma microempresa que tinha a máquina principal e a máquina de serviço. A máquina, não, a máquina onde hospedava tinha os dados mais importantes, o núcleo do programa que servia para a empresa, e tinha o outro programa, o computador que ficava lá para uso na parte externa da empresa, por assim dizer. E lá a pessoa, né, fazia todo o serviço, nota fiscal e tal, atendimento aos usuários, aos clientes, e só que todos os dados que geravam no final do dia iam para essa máquina principal no servidor. Então, se um dia eu quiser, e os backups, tudo ia para essa máquina. Só que não precisava ficar conectado sempre. Então, não precisava de estar ligado como um servidor. Ele estava ligado em rede. Então, quando eu queria transmitir os dados para lá, os dados que eu queria fazer um backup, mandava para aquela máquina. E no outro dia começava de novo e tal, no final do dia mandava o backup. Então quando precisava formatar a máquina, já tinha a outra máquina lá como principal servidor, então já tinha os dados lá, tinha backup, tudo umas partes de segurança assim. Mas não estava como servidor, era uma máquina em rede. Mas uma era, como poderia dizer, como a principal, e a outra, né, a outra para usar assim, para usar, né, assim, no dia a dia lá. Mas estava em rede. Eu, em casa, eu tenho duas máquinas, então eu posso ligar, eu já fiz vários testes de ligar, né, minha máquina em rede com a outra rede, mas nunca deixei como servidor. Eu liguei uma máquina, eu quero compartilhar algumas pastas, né, por exemplo, do Ubuntu para o Linux, do Ubuntu para o Windows, ou do Windows para o Windows, Linux para Linux, ou com o celular, smartphone mesmo, compartilhar pastas, né. Eu nunca compartilhei nada com meu smartphone. Eu não gosto muito de ficar conectando, né? Não tive necessidade assim. Então, com alguma coisa, às vezes eu vou compartilhar algum dado do meu celular para minha máquina, eu faço mesmo via cabo USB, né? Mas aqui na minha rede, então eu conecto, né? Eu conecto as máquinas sem cabo. Mesmo eu pego a rede Wi-Fi aqui, conecto as máquinas, coloco no mesmo, né, tá no mesmo endereço da internet, eu escolho as pastas que eu quero compartilhar e boa. Né, fica a máquina em rede. Então, nunca vi necessidade de deixar um servidor. Então, por isso eu não tenho muito conhecimento nisso. Nunca, mas eu acredito que não é difícil não mexer com isso. Aqui, atualizei o sistema, né? Então tá. Vou instalar o programa. Vou instalar esse programinha aqui. Nossa, para instalar esse programinha, 148. Quanto que ele vai baixar aí? 44 MB. Tá, para instalar o NeoFetch. Então, como ele é um sistema bem, olha, deve ser bem enxuto, poucas coisas aqui, né? Então, aí quando você vai instalar um programinha pequeno, ele vai instalar um monte de coisas, porque ele vem bem vazio. Para instalar só o NeoFetch aqui, ele, né, baixa as 40 megas.
mas acho que vai ser rápido. Se eu instalar aqui, eu estou no Ubuntu Server, né? Se eu quero instalar um VLC, um programa para ver vídeo e áudio, aí ele instala, mas só que não dá para usar porque não tem interface gráfica. Então, para você instalar ele, você tem que também instalar uma interface gráfica aqui, ou um gerenciador de janelas, tá? Mas você pode instalar a interface gráfica que você quiser, que estão disponíveis no repositório, né, para você usar o sistema como servidor também como uma interface para facilitar para quem é novo nessa parte de servidores. Eu acredito que vai facilitar, você não fica dependente apenas só da linha de comando. Você vai poder usar a linha de comando, mas também com a interface, né? É isso, está instalando aí. Acho que eu vou dar um pause aqui para agilizar o negócio, que eu já volto assim que instalar aqui todas essas partes. Ok, voltando aqui. Ele instalou então o NewFat. Vamos ver se ele está funcionando aqui. Olha aí, Ubuntu 24, 0. Mas você precisa desbloquear o dispositivo. Olha lá, meu celular falou lá. Que estranho. Hoje tá estranho o negócio aqui. Meu celular, o Google. Como chama lá? A inteligência artificial do Google. Falou lá sozinho. Acho que tá ouvindo eu falar aqui e ele pensou que eu tô falando com ele. Então, né? É isso aí. O celular ouve e vê tudo que a gente tá fazendo. Isso é um mundo, né? O Big Brother. Então, voltando aqui. Ubuntu 24.04. Né? Versão LTS, 64 bits, tal, VirtualBox, kernel 6.8. Número do pacote, 764. Mas é porque eu instalei algumas coisas. Fiz atualização e instalei o NewFat aí. Que mais que eu instalei? Instalou, então deu uns pacotes aí, né? Aumentou. Acho que deve vir uns 600 e pouco instalado. Agora, o consumo inicial de memória RAM, 185 MB na linha de comando. Poderia ser menos, né? Por que consome tudo isso? Deve ter alguns serviços carregados, né? Inicializando aí junto. Mas você vê. Quantidade de memória inicial é isso aqui. Tá, então tá feito aqui. Só usar. Agora, se eu quiser instalar uma interface gráfica aqui. Bom, aí você pode instalar. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou instalar o Gnome. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu tenho deixei um comando aqui. Como é que instala o Gnome no Ubuntu Server? apt get install Ubuntu Desktop. Só isso aqui. Depois tem esses outros comandos aqui que eu já vou explicar aqui o que ele pode fazer. Mas então, a princípio, apt install Ubuntu Desktop. Vamos lá então. apt install Ubuntu Desktop. Já estou como root, né? apt install Ubuntu Desktop. Se eu fizer isso aqui, der o Enter, ele vai instalar a interface do Gnome Shell com todas as suas programas, todo o seu conjunto de programas. Na parte de gerenciamento de rede, de impressora, de tudo. Um Gnome, né? Ubuntu é o Ubuntu, na verdade vai instalar o Ubuntu Desktop, nem é o Gnome, é o Ubuntu Desktop. É a interface do Gnome, mas modificada pelo Ubuntu. É isso que ele vai instalar. Mas aí depois tem esses comandos aqui, qual que é o mesmo? No install recommends. Tá, então dois tracinhos, no, vamos ver aqui, ó. Acho que é espaço, né? Dois tracinhos, no install, seria isso? Recommends. Acho que tracinho Y. Deixa eu ver se é isto. Cadê meu cursor do mouse aqui? Tá, então espaço, dois tracinhos, no tracinho install, tracinho recommends, dois M's, né? E o tracinho Y. Então, este comando, o que ele vai fazer? Assim, não install recommends, não instalar os recomendados, é que ele não vai instalar somente a interface gráfica do Gnome, o Ubuntu Desktop, com algum programinha a mais, só que, pensa numa interface com poucas opções, é essa. E o tracinho Y aí é pra, se não me engano, é pra ele ir direto, não ficar perguntando se eu quero ou não, sim ou não, ficar respondendo aqui, né? Você quer instalar? Sim, tem certeza? Sim ou não. E aí ele vai instalar aqui. Então, isso daqui, ele vai baixar aí 433 pacotes, tal, né? Essa parte aqui eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Vou ter que dar uma outra pausa aqui, mas é isso. Vou instalar. Mas já vou avisando aqui, antes de terminar a instalação dessa interface, eu fiz um teste aqui, eu fiz essa instalação. E eu fiquei sem rede depois disso. Você vê que agora eu estou conectado à rede, estou instalando os programas aqui, ó, através da rede, né? Baixando os pacotes para instalar. Mas depois que eu instalei a interface, fiquei sem rede na internet, não conectou mais a internet.
aqui no Ubuntu Server, né? Na minha máquina física ficou normal. Talvez porque ele não venha com a parte de gerenciamento de rede, a interface gráfica. Não sei dizer. E aí já era. Então, se acontecer isso com você, você pode tentar instalar apenas o Ubuntu Desktop. Não colocar esse aqui, ó, não instalar os recomendados. Talvez aí funcione a rede. Não fiz o teste. Certo? Então aqui, ó, ele já vai começar a instalar os pacotes. Vou dar um pause e já volto. Ok, voltando aqui. Instalei a interface gráfica, certo? Feito isso, aí acredito que é só dar um reboot aqui, acho que é melhor, né? Reiniciar a máquina. Podia, vamos ver se ele vai entrar agora com a interface gráfica do Gnome. Ele fala que vem algumas coisas do Snap, mas eu acho que eu não instalei nada do Snap. O Snap está instalado no sistema, mas não tem nenhum programa do Snap instalado. Talvez agora tenha porque eu instalei a interface gráfica. Tá. Pode ser isso. Será que foi? Não foi ainda. Aqui, ó, ele tá lendo. Network, wait. Ó, eu acho que ele vai ficar sem internet aqui. Ele tá procurando alguma coisa a ver com se estender, network. Deve ser alguma coisa com a rede. E aí, vamos ver, né? Eu vou esperar aqui, eu vou dar um pause porque eu acho que essa parte aqui talvez ele demore um pouquinho. Eu acho que vai contar uns 2 minutos aí. Ok. Agora o que apareceu aqui? Apareceu já diretamente. Eu reiniciei, ele já veio para a interface gráfica do Gnome aqui. Se eu colocar, já até apareceu o nome do meu usuário. Aqui eu posso escolher a seção servidor gráfico, né? Ubuntu com Xorg. Eu acho que o Ubuntu com Xorg ele não vai funcionar não, né? Pelo teste que eu fiz. Deixa aqui no Ubuntu mesmo. Mas, bom, enfim, aqui ele vai funcionar. Não sei dizer porquê. Aí eu vou colocar aqui minha senha de usuário, dar um Enter. E acredito que ele vai começar com a interface aqui. Certo. E é isso aqui, tá? Pronto. Tá o servidor do Ubuntu Server com o Gnome. Mas um Gnome que eu nunca vi. Primeira vez que eu vejo um Gnome dessa maneira. Vou mostrar rapidamente aqui um pouquinho dele. Como é que ele vem. Desse maneira. Do né, Ubuntu Desktop sem os recomendados lá, né? Que eu coloquei no comando lá da instalação. Deixa eu ver aqui. Peraí, não é isso que eu quero ver. Configurações. Deixa eu ver aqui. Configurações. Opa, até doeu os olhos aqui. Ó, a parte de rede, não tem nada aqui. Mas olha, o Ubuntu Server estava conectando a internet quando ele estava apenas no servidor. Então, talvez se você instalar o Ubuntu Desktop completo, ele talvez, eu acredito que a rede vai funcionar. Agora, dessa maneira aqui, eu nem sei como consertar ele para adicionar a rede nele, porque ele nem entra na internet nem pelo terminal, né? Então, olha, vem aqui, ó, a parte de rede não tem nada de configurar, Bluetooth não tem nada. Na parte de monitor, bem. Na parte, se quiser aumentar um pouco a resolução aqui, ó. Aplicar. Aí, já melhorei um pouco opa, a parte de som. Vou voltando aqui display. E vai dar bug aqui, ó. Deixa eu colocar uma resolução maior, então. Vamos ver se vai aqui. Essa aqui. Aplicar. Manter. Deixa eu ver, o que eu coloquei aqui? 1900 por 440. Vou colocar essa aqui, ó. Essa aqui que é o máximo do meu monitor aqui. Certo. Aqui, ó, funcionou bem. Então tem algumas configurações aqui na parte de display. Som também acredito que é bem ativo. Parte de energia também. Multitask. O sistema está em inglês aqui, né? Não ficou em português de Portugal. Aqui a parte de configuração da interface, notificações, aplicativos, parte de pesquisa online. Essa parte aqui toda desligada. Compartilhar desligado, mouse está funcionando, teclado, aqui está português do Brasil certinho, cor, a parte de impressora não tem nada aqui. Também tudo desativado. A parte de acessibilidade, acho que essa parte está acessível. Privacidade, sistema, software, sobre o sistema. O sistema operacional, Ubuntu 24, tarará. Processador, hardware, etc. Então é isso aqui. Aqui na parte de programas ele vem com isso aqui. É um terminalzinho,
E mais drivers adicionais, né? A linguagem, suporte. É isso aqui, as configurações, o Vim e o terminal. Se eu pegar o terminal aqui, deixa eu digitar agora new fetch. Como é que ficou? New fetch. Agora, Ubuntu 24 e tal. Agora já aumentou bastante o número de pacotes, hein? 1197. Tudo pacote Deb, não tem nenhum Snap, nenhum Flatpak. Se eu digitar aqui. E o consumo de memória? Mesmo assim, olha, já viu o Ubuntu com o Gnome rodar com 634 MB? Bem pelado, né? Então, 634 MB apenas. Agora, se eu entrar aqui, ó, FreeH, também, ó, 783 MB. Um pouco mais esse medidor aqui. Se eu entrar como root e atualizar a lista de servidores, ó, não conectou. Tô sem internet aqui, tá? Então é isso, é assim que ficou. Tá? Se eu digitar aqui, acho que é ping, né? www.google.com.br. Olha lá, ele não funciona. Se eu abrir meu terminal na minha máquina física, ele digitar aqui, ó, ping www.google.com, ó, tá conectando, tá pingando. Tá conectando a internet. Então aqui no meu servidor tá sem internet. Tá? Então, mas olha, não vem navegador, não vem nada aqui. Vem sistema pelado. E é isso. Tá? Não tem mais o que eu falar aqui sobre os servidores no momento. Então, é isso que eu tenho para compartilhar. Beleza? Né? E agradeço então o Rodrigo Azevedo pela recomendação aí, cara. É isso que eu sei sobre os servidores, né? Se um dia eu precisar, talvez eu estude mais a respeito. Mas até o momento eu não tenho por que estudar isso, colocar na prática. Não tem aonde colocar na prática, não tem porquê. Aqui na minha rede não tem essa necessidade, eu não vi assim. Eu já vi diversos canais aí que o pessoal monta o servidor, deixa o servidor aí para eles, para a rede, para os funcionários, né? Mas no caso a pessoa tem a necessidade. No caso, então é isso. Valeu? Então vou ficando por aqui. Vou desligar aqui. Power off. Off. Desliguei o servidor, está desconectado. Voltei para máquina física. Valeu? Então a próxima, fica na paz. Tchau, tchau.